A gente está entrando num novo tempo. O mundo mudou, tudo mudou. A forma de trabalhar mudou, a forma de estudar mudou, a forma de se relacionar está mudando. Muitas coisas que a gente fazia de maneira simples não dá mais para ser feito. A gente está precisando se reinventar. A gente está precisando discernir realmente o que Deus tem para nós nesse tempo. E a gente viu semana passada que como é fundamental a gente perceber o tempo que a gente está vivendo. Existe uma época que a gente está vivendo de vírus, de um monte de coisa, mas dentro dessa época, cada um aqui está vivendo um tempo na sua vida financeira, no seu casamento, na sua vida profissional, na igreja. Decisões estão precisando ser tomadas nesse tempo. E aí, quando eu não consigo discernir o tempo que eu me encontro, eu me desalinho dos propósitos de Deus. A gente, quando lê aí em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo para que todo propósito se cumpra debaixo do céu. A gente então entendeu semana passada que se existe um tempo determinado, tem alguém que determina. E só tem uma pessoa que tem o poder para fazer isso, que é Deus. E é isso que o faz ser Deus, soberania. Ele decide, Ele dá a última palavra. Por isso que a gente pode estar nesses dias debaixo de ameaças de morte, debaixo de ameaças de enfermidade. A gente pode até dar entrada no hospital, como muitos deram, com médicos dizendo, não sei se vai passar dessa, mas a gente viu nesses dias que a última palavra vem do Senhor, não vem do médico, não vem dos homens. A última palavra vem de Deus, e é isso que o faz ser Deus. Por isso que nós, como Palavra da Vida, entramos nesse tempo, nesse ano, entendendo que esse é o ano da dependência do Senhor. É o ano da gente ficar ali, ligadinho com Ele, porque a gente falou que muitas vezes em momentos difíceis, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, a gente fica muitas vezes magoado, chateados com Deus, e a gente se afasta do único que pode nos salvar, do único que pode nos abençoar. Quantas pessoas você conhece que quando as coisas começaram a dar errado, se afastaram de Deus, se afastaram dos caminhos do Senhor? E quanto mais passos você der longe de Deus, mais próximo você dá para perto do diabo. Então, a gente viu aqui semana passada como é importante a gente discernir o tempo que a gente está. E esse tempo, então, para ficar mais claro, é a fase, é a estação. E a gente percebeu aqui, aprendeu que dependendo do tempo, da estação, existe uma forma de agir, existem decisões que precisam ser tomadas. E aí, queridos, quando a gente começou a entender isso, a gente viu que se existe um Deus que determina tudo, a Bíblia também diz que Ele estabeleceu um prazo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, todo propósito debaixo do céu. E a gente viu algo aqui maravilhoso, porque se há um tempo para que as coisas aconteçam, então a gente aprendeu um princípio aqui que diz: nada é para sempre. Ou seja, essa luta que você está vivendo não é para sempre. Essa prova que você está vivendo não é para sempre. Tem um tempo de início e tem um tempo de fim. Por quê? Porque tem um propósito. Deus não larga a gente, Deus não solta a gente de qualquer maneira. Não, tem um propósito. Então, se Ele entende que aquele caminho que muitas vezes não é o que Ele tem para mim, mas que foi o que a gente escolheu, Ele deixa, porque Ele sabe que ali na frente Ele vai te pegar. Então, a gente, pelo menos isso a mim me consola muito, saber que nada é para sempre. Então essa luta vai passar, essa prova que você está vai passar.
Esse momento que você está vivendo vai passar. Você pode dizer amém? Você crê nisso? Amém, eu creio nisso. E a gente viu aqui que é muito importante que a gente entenda que se existe um tempo, então nada é para sempre, então existe um momento que eu tenho que também dar uma resposta. Isso gera em mim responsabilidade. Porque isso mostra que se tem um tempo, eu sempre lembro da lasanha, não sei porquê, que sempre quando eu falo, eu tenho que me lembrar da lasanha, que você pega aquela massa crua, sem gosto, e joga tudo no fogo. Mas tem e de repente aquela massa crua, naquele fogo, começa a borbulhar, ó, tenta imaginar agora, borbulhando aquele queijo, aquela... e aí começa a transformar algo cru em algo delicioso. Mas tem um tempo de tirar do forno? Tem. E aí se você não tira o mesmo fogo que pegou aquela massa sem gosto, sem nada, e começou a dar gosto, o mesmo fogo começa a ressecar, começa a queimar, e daqui a pouco estragou a lasanha. Olha só, então existe um tempo para a gente responder aos processos de Deus. Existe um tempo, e a gente terminou o culto aqui lembrando de Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque não vai dar para achá-lo sempre não, ele não vai estar à disposição sempre não, tem um tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, enquanto Ele está acessível. Hoje a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, mas a Bíblia diz que quando Ele vier, Ele vai vir como juiz, não é mais como advogado, Ele vai vir apenas para julgar a nossa causa. Então a gente viu aqui como é importante a gente entender que se há um tempo para tudo acontecer, isso gera uma responsabilidade, eu tenho que tomar uma decisão. Por isso que eu queria muito poder te ajudar, como essa palavra está me ajudando a discernir o tempo que eu tenho, porque eu sei que eu preciso dar uma resposta dentro do prazo que o Senhor tem para a minha vida, e eu não quero perder as oportunidades. A gente viu aqui domingo passado, que nem sempre é o valente, nem sempre é o cara mais rápido, nem sempre é o inteligente, tudo depende do tempo e da oportunidade, de você conseguir discernir. E eu quero, a minha luta nessa semana é: Senhor, abre os meus olhos. A minha luta essa semana é: Senhor, cala essas vozes todas na minha mente, deixa eu ouvir apenas a Tua voz. Abre apenas os meus olhos para que eu veja o Teu caminho, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero ficar fazendo um monte de coisa, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Existem várias demandas, mas eu quero saber qual é a minha demanda, porque se é verdade que nem toda a palavra de Deus é palavra de Deus para mim, nem tudo que é de Deus para mim, então eu preciso discernir o que Deus tem para mim. E aí a gente terminou aqui mostrando como existem processos, que esse tempo de Deus, ele tem um modo de acontecer e ele acontece em processos. E aí a gente começou a ver a partir do versículo 2 que há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, depois que ele fala que existe um tempo para tudo, Deus determinando tudo, e há um propósito, que é o deleite, ele nos mostra que tudo isso, todo esse propósito acontece dentro de um processo. Antes de eu dar sequência, eu queria que você visse comigo como Deus trabalha. Até Deus age por processos. Até quando Ele teve que dar ordem ao caos, Ele agiu a partir de processos. E eu queria te mostrar, se nós somos semelhantes a Ele, se Deus respeitou o processo, quem somos nós para querer não passar pelo processo? Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, você vai ver a palavra de Deus falando sobre a criação do mundo. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí a partir do versículo 2 a Bíblia diz assim: e a terra era sem forma e vazia. E o que a sua Bíblia diz agora? Havia o quê? Trevas, escuridão
sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então disse Deus, Deus foi botar ordem no caos. A terra sem forma e vazia, trevas sobre a face do abismo, e Deus decidiu então colocar ordem na casa e transformar esse caos naquilo que a gente viu e vive hoje. A primeira coisa que a gente vê Deus fazendo aqui, a Bíblia diz o quê? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Você percebe aqui que quando viu Deus que era bom, está dizendo aqui que ele se regozijou com a obra que ele estava fazendo, ainda que ela não tinha terminado. Ele celebrava cada passo que ele dava, cada coisa que ele criava. Pô, gostei, caramba, gostei, pô, ficou maneiro, gostei. Ele celebrava os passos, tinha muita coisa ainda, ele estava botando ordem na casa, mas ainda que tinha um monte de coisa em desordem, os passos que ele ia dando, ele celebrava. E quando você vê aqui, você vê uma ordem. Primeira coisa que o Senhor fez para botar ordem no caos, luz. E eu espero que nesses dias isso aconteça comigo e com você, que Deus acenda a luz e você consiga ver o caos que a sua vida está. Para que você não fique perdendo tempo pedindo pastor, qualquer pessoa, para ficar orando por um caos que você tem que pôr em ordem, porque foi um caos gerado pelas suas decisões. E Deus não vai fazer coisas que você tem que fazer, nós vamos ver isso hoje aqui. Então veja que Deus, que podia fazer assim, Ele, primeira coisa, para botar ordem no caos, luz. Haja luz. Eu quero desafiar você a fazer isso nesse início do ano. Antes de dar sequência a qualquer projeto, pede a Deus, Senhor, acende a luz, eu quero ver. Ainda que doa o que eu veja, ainda que seja duro enxergar, mas aquilo que os olhos não veem, já dizem, o coração não sente, e a gente não se posiciona. Todo mundo pode falar, mas se você não vê, você não muda. Quantas vezes eu falei aqui de mudanças que eu tentei fazer para minha esposa parar de ficar falando. Dá certo, homens, tentar mudar porque a mulher fica falando? Dá certo? Isso muda? Muda ou não muda? Muda uma semana, 2 semanas. Aí daqui a pouco o piloto automático vai, né? Ela para de reclamar, e aí a gente vai, daqui a pouco, tenta pegar um barco que está no piloto automático e tenta virar ele na marra. Você vai fazer força, ele vai começar a tremer. Aí se você solta, pum, ele volta para o lugar. É assim. Quantas vezes eu tentei mudar para ela parar de falar. E aí a gente dá um mole. Aí a gente dá um vacilo, pô, não mudou nada. Pô, não mudei nada, mudei pra caramba, só um vacilo. Aí não dá vontade de mudar nada. Eu não mudei nada, então não vou mudar nada não. Se eu estou me esforçando e você não vê mudança, então também não vou mudar não. Deixa eu ver se eu estou sozinho, né? Tem mais alguém comigo? Glória. Obrigado, irmãos. Tem alguém na internet aí? Diz aí, eu. Deixa eu ver se tem alguém na internet aí. Diz assim, eu, pastor, estamos juntos. O que eu quero dizer com isso? Que chegou uma hora que eu fui orar, eu falei, Senhor, eu não quero continuar brigando. Eu quero entender como é que o Senhor me vê com relação a isso. E eu cheguei até a imaginar, se a minha esposa for embora e chegar uma outra pessoa, será que essa pessoa iria reclamar da mesma coisa que ela está reclamando? E eu percebi que sim. E que aquilo era uma questão de hombridade, qualquer mulher queria um homem daquele jeito. Aquilo era uma questão de ser homem, ser pai, ser provedor. Tem uma série de coisas que qualquer mulher esperaria. E aí, quando isso aconteceu, caiu uma ficha. E agora eu queria mudar porque eu entendi que eu precisava ser esse homem de Deus, não um homem que a minha esposa quer que eu seja. Muda tudo, porque agora eu não dependo mais do elogio dela ou da crítica dela. Eu não estou mudando por causa dela, eu estou mudando porque eu entendi que é certo mudar. Faz sentido isso que eu estou falando? Consegue entender?
Não adianta o pastor ficar no seu pé, que você tem que mudar, você tem que mudar. Se você não entender, você muda um pouquinho, muda na frente do pastor. É por isso que tem um monte de hipócrita dentro da igreja, que na igreja é um santo e lá fora é um capeta. Entendeu? Por quê? Porque na verdade vive para as pessoas, não vive para Deus. Mal não lembra, né, que o mesmo Deus que está aqui é o Deus que está lá. Porque tem gente que acha que Deus habita só nesse ambiente. Esse ambiente faz a gente lembrar, rapaz, Deus, espera aí, estamos cantando para Ele está vendo aqui. Mas às vezes a gente está num ambiente de trabalho promíscuo, um monte de gente falando palavrão, um monte de história. A gente até esquece que é crente, a gente até que esquece que Deus está ali naquele lugar. E aí, muitas pessoas nessa hora se revelam. Por isso que o meu desejo nessa noite, com essa palavra, é que o Senhor acenda a luz para a gente. Que o Senhor, pede a Deus, se você tiver coragem, fala, Senhor, que não seja necessário alguém falar comigo. Fala o Senhor, e eu mudo. O que eu tenho que mudar? O que na minha vida não te agrada? O que na minha vida está fora do que o Senhor espera de mim? Eu quero te honrar. Sabe, eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer quando a gente tem noção do que Ele fez. Eu estava vendo um pastor falando um dia desse, escrito lá, né, uma imagem daquelas, dizendo que muitas vezes a gente está falando, não, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, que foi o seu filho. Ele já veio, cara, o melhor que Ele tinha, o seu único filho, Ele já enviou para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. E a gente ainda quer o melhor de Deus, quer mais de Deus, mas qual é o seu melhor? A Bíblia diz que quando a gente pede a Deus, Deus sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Agora, e quando é a gente que faz? É só na régua, e ainda pergunta se pode, em vez de botar os 5, né, às vezes no dízimo lá, deu 110 e 40. Vou botar então, não irmão, dá 15. Faz infinitamente mais. Porque você quer só obedecer a lei ou você quer honrar? Porque tenta imaginar se Ele fizesse com a gente igual a gente faz com Ele. Se Ele desse para a gente do jeito que a gente dá para Ele quando Ele pede. Não é maravilhoso quando você é surpreendido? Cara, eu estava orando aqui, que isso, cara, olha o que Deus fez. Por que a gente também não pode fazer assim? Não, a lei diz isso aqui, não, mas eu não estou para obedecer, eu quero honrar. Eu não quero só obedecer, eu não quero só não estar em condenação, eu não quero só não abrir brecha para a minha vida. Não, eu quero honrar. Ele tem me sustentado, Ele tem cuidado de mim. Por que eu tenho que dar o dízimo? Eu posso ir além, porque eu não quero pagar imposto religioso, eu quero ser fiel ao Senhor. Amém, gente? Faz sentido o que eu estou falando? Por isso que a primeira coisa, quando Deus foi botar ordem aqui, a primeira coisa que Ele falou foi, haja luz. Porque se a gente quer botar ordem no caos, a primeira coisa a gente tem que enxergar o caos que está na nossa realidade. A segunda coisa, Ele criou um ambiente, céu, terra, mares e continentes. Não adiantava criar as aves, criar o peixe, ia ficar onde? Ele foi criando os processos, luz, terra, ambientes, vegetação, porque não adiantava criar os seres, eles tinham que se alimentar, tinha que haver um ambiente. Olha só, para ter plantação tinha que ter terra, para ter terra tinha que ser criado, foi tudo um processo. Então veio luz, criou-se o ambiente, veio a vegetação, sementes e frutos, luminares para determinar estações, seres viventes, os animais, e o homem que viria então para governar e cuidar de tudo isso. Mas isso não aconteceu assim, cara. Você pode repetir comigo? Mudança leva tempo. Você entende isso? Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas entendam, dá um tempo, espera aí, cara, eu vou mudar. Mas quando é a gente não quer esperar a pessoa também mudar. Só que quando a gente lê Gênesis, a gente vê que Deus fez tudo em tempos e em estações.
Deus, que podia fazer assim, ó, Ele fez primeiro luz, depois ambiente, depois terra, depois animais, depois Ele foi criando, e uma coisa maravilhosa, Ele podia ter feito tudo e no final, poxa, e viu Deus, tudo que tinha feito muito bom. Não, Ele ia fazendo e ia celebrando, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quantas vezes a gente não curte o processo, porque a gente fica olhando o copo meio vazio, né? Não, mas ele já está meio cheio, e a gente muitas vezes é ministrado, mas ainda falta tanta coisa, cara, ainda está uma bagunça. Então, a palavra que veio ao meu coração é: mudanças levam tempo, porque mudanças acontecem dentro de um processo, e a gente precisa ter paciência, para que a gente seja transformado pelos processos de Deus. E uma das coisas que me marcou aqui é que quando o texto termina, diz assim: e no 7º dia Deus descansou, como se Ele tivesse cansado, como se a palavra no original aqui foi, Ele fez tanto esforço que Ele já estava exausto, e Ele tirou um sábado só para folga. Não, essa palavra descansar aqui é contemplar. Ele parou. Lembra que eu falei domingo passado que propósito é deleite, é realização, é você olhar para algo e às vezes mesmo que cansado, caramba, valeu a pena, cara, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Eu falei domingo passado, e se você não viu essa palavra, volta aqui um vídeo atrás, dá uma olhada nesse vídeo aqui, porque para mim foi uma das palavras mais tremendas desses últimos tempos, que vai nortear esse ano. Então, quando eu comecei a olhar essa questão de que propósito não é a vontade, porque teve muitas pessoas que engoliram a vontade de Deus, estão magoados com Deus. Eu aceitei já, foi a vontade de Deus. Não, quando o deleite vem no propósito, porque a gente descobriu que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Tem um caminho, tem um processo, e só chega no perfeito quando a gente descobre o porquê. Então, por isso que a proposta dessas mensagens é a gente discernir em Deus qual é o propósito que Ele tem com tudo isso que a gente está vivendo. O que Ele quer ensinar, porque do contrário, a gente vai ficar voltando para a fila toda hora, porque a gente não aprendeu a lição. E aí, quando a gente olha aqui, uma coisa que me marcou foi isso mostra que o motivo do nosso trabalho é a realização de um propósito, e não apenas a sobrevivência. Quantas vezes a gente está trabalhando duro só para pagar conta, só para sobreviver, mas a Bíblia nos mostra que tudo que Deus fez foi para no final você descansar, você olhar e contemplar tudo aquilo que você fez e falar: caramba, valeu a pena, cara, valeu a pena, entende? E a Bíblia nos mostra aqui que Deus santificou o sábado, santificou o 7º dia, santificou esse momento do descanso, da contemplação, querendo deixar, eu imagino, para mim e para você, que na verdade o resultado sempre do nosso esforço e trabalho tem que ser o propósito, descobrir o propósito de Deus para a nossa vida. Amém, gente? Você entende que Deus, poderoso e majestoso, quando botou ordem no caos, Ele não fez tudo de uma vez? Ele fez dentro de um processo, e foi curtindo o processo, porque não adianta a gente mudar, sabe? Não adianta você pegar uma pessoa que está endividada e simplesmente dar um dinheiro para ela pagar a conta, porque se ela não aprender por que ela se endividou, daqui a pouco ela está endividada de novo. Então isso é que a gente tem tentado ministrar há tantos anos aqui, quando as pessoas pedem apenas para Deus abençoar. Não tem como Deus abençoar, você tem que entender por que você chegou dessa forma, cara. Não adianta eu fazer uma oração forte agora, não adianta eu pegar um óleo e ungir um negócio, uma bagunça. Não é assim que funciona, Deus não entra nessa questão. E aí por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, amados, a gente aprendeu, diante de tudo isso aqui, eu tirei 3 lições para a minha vida. Primeiro, nada é para sempre. Há um tempo para todas as coisas. E isso é maravilhoso porque me consola, mas gera responsabilidade porque eu tenho um tempo de dar uma resposta. Segundo, nada acontece do nada.
existe um processo que a gente precisa plantar, colher, criar ambientes, criar um momento. E a terceira coisa, Deus é a nossa referência e o nosso motivador. Quando a gente pensar em mudança, lembra que Deus, como é que Deus faz, como é que Deus fez, como é que Deus faz contigo e como é que a gente também tem que fazer.